Fala aí, meus queridos, professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o continente asiático, já partindo aí para finalizarmos o continente, vamos falar um pouco hoje sobre os principais momentos de tensão e conflitos que existem no continente asiático. Começando por aquele que pode ser o mais famoso de todos, né, que é a disputa entre Israel e Palestina, entre judeus e árabes. Primeira coisa, galera, esse é um conflito, ele é muito pesado, ele tem uma história muito densa. Tecnicamente, necessitaria de um vídeo para a gente estar falando apenas sobre ele. Todos esses conflitos que eu vou citar aqui, que são os principais, cada um mereceria um vídeo apenas dedicado a ele, por ser um conteúdo muito denso, muito pesado, que envolve muito mais coisa do que a gente pode imaginar. Então eu vou falar de aspectos gerais relacionados a esses conflitos, que são os principais que acontecem no território do continente asiático hoje, beleza? De uma maneira resumida, a maneira mais resumida e mais direta que eu puder trabalhar com vocês. Basicamente, conflito Israel-Palestina pelo domínio do território da Palestina. O que acontece, galera? Duas populações disputam aquele território. Os judeus, que já foram donos daquele território há séculos, há décadas atrás, né? Mas que perderam a posse daquele território e foram expulsos. Após isso, os árabes islâmicos se apoderaram daquele território e constituíram suas vidas ali. Veio a Segunda Guerra Mundial, os judeus passaram pelo Holocausto, sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra com eles, e a Organização das Nações Unidas, né, no ano de 1947, como uma forma de estar ajudando os judeus pelo que eles passaram, resolveram que eles deveriam voltar para o seu território de origem, que a gente chama aí de movimento sionista, que é o retorno dos judeus até a sua terra, sendo que essa terra já estava ocupada por outra população. A Organização das Nações Unidas colocou e fundou o Estado de Israel ali em 1948. Com isso começou o conflito entre os judeus, que estavam retornando pelo movimento sionista, e pelos árabes islâmicos, que já estavam ocupando aquele território. Muitos conflitos aconteceram ao longo das décadas nesse território e muitas coisas ainda estão para acontecer devido aos apoios que cada população recebe. Um fator importante desse conflito é a disponibilidade de água. Existe o Rio Jordão, que é um rio extremamente importante naquela região, que é uma região extremamente árida do nosso planeta. O que acontece? Esse rio ele nasce em terras palestinas e corre em direção ao mar. E os judeus querem posse desse rio. A posse desse rio, a posse de um fluxo de água, ajuda na economia, ajuda na agricultura, ajuda no desenvolvimento da população. Grande parte do conflito que existe hoje não é apenas étnico e religioso, mas também pela posse desses recursos hídricos. Beleza? Uma forma resumida, rápida e prática, a gente está tentando começar a compreender esse conflito. Outro conflito, e já uma problemática mais recente, está relacionada às invasões norte-americanas. Sabemos que 11 de setembro de 2001 aconteceu um atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso desencadeou uma ação norte-americana invadindo alguns países dessa região em busca dos supostos autores desse atentado. Começou primeiro, né, a invasão americana no Afeganistão, onde eles buscavam os líderes da associação do grupo terrorista Al-Qaeda. Eles buscavam Osama Bin Laden. E com isso eles invadiram o Afeganistão, que, segundo os norte-americanos, estava acobertando essa organização terrorista. Já em 2003, os Estados Unidos invade o Iraque. O Iraque, que já era uma nação que já havia sido aliada aos Estados Unidos em tempos oriundos, em tempos passados, né? Mas que, com a ascensão do poder do líder ditador Saddam Hussein, os Estados Unidos usaram também como uma desculpa para invadir aquele território. Segundo os Estados Unidos, o Saddam Hussein e seu regime político estavam construindo armas de destruição em massa. E o objetivo, né, foi levar a democracia americana, para o Iraque, destituindo Saddam Hussein do poder. Esse movimento, invasão ao Afeganistão, invasão ao Iraque, ficou conhecido como a Guerra ao Terror, onde os Estados Unidos elencaram, né, alguns grupos como inimigos da paz e utilizaram seu exército para invadir países que os Estados Unidos julgava serem aliados a esses grupos terroristas. Atentado 11 de setembro, alguns atentados realizados em território
europeu também por grupos paramilitares oriundos dessa região. Lembrando que muito disso também está associado à visão xiita do islamismo e entre outros aspectos, mas tudo relacionado a poder e domínio. Outro conflito recente no continente asiático é o que a gente chama de a Primavera Árabe, galera. O que seria essa Primavera Árabe? A Primavera Árabe seria movimentos de revolução das populações árabes que eram oprimidas por governos ditatoriais. São movimentos que buscam mais democracia para os países islâmicos, buscam mais liberdades individuais e buscam menos corrupção nos governos que muitas vezes são ditatoriais e prolongados. O estopim, mais famoso aí da Primavera Árabe foi quando um jovem na Tunísia ateou fogo ao próprio corpo como uma forma de protesto. Isso ficou muito famoso e desencadeou um movimento de revoluções das populações árabes nos países do norte da África até o Oriente Médio. Em algumas áreas, esses conflitos, esses movimentos deram efeitos e outras não. Conseguiram destituir alguns ditadores do poder e outros não. Beleza, galera? Falando de forma resumida para vocês aí sobre os principais conflitos que acontecem atualmente no Oriente Médio e um pouco das suas origens. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.